iluminação pública, asfalto, saneamento básico, coleta de lixo. Esses são alguns dos serviços, Evânia, que a população deve receber como retorno do pagamento de impostos. Neste caso que a gente se referiu aqui, seria o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. Esse que teve esse aumento absurdo agora, no início do ano. É isso aí, Lúcio. Mas, na prática, não é bem assim que funciona, né? Um levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário aponta que, entre os 30 países que têm as maiores cargas tributárias no mundo, a população brasileira é a que menos vê retorno dos impostos que paga. Pois é, Evânia. E boa parte, né? E a verdade é que boa parte dos contribuintes já sabe disso e a revolta é grande, especialmente neste início de ano, quando as prefeituras cobram o IPTU, imposto que deveria ser revertido em benefícios. E esse é o tema do bloco temático de hoje e a reportagem é de Tânia Halber. Seu Antônio mudou para o bairro 1º de março há 2 semanas. A primeira coisa que fez quando chegou aqui foi pagar o IPTU, que estava atrasado. O pessoal estava atrasado com a água, com a luz, eles pagaram, eu fui o IPTU porque eu assumi o IPTU. Entendeu? E vou pagar, não importa quem não paga, você entendeu? Porque então a gente tem que ter o respeito pela prefeitura e a prefeitura tem que ter respeito por nós. Agora o aposentado espera melhorias na rua onde mora, que está em completo abandono. São nestas condições que vive grande parte da população de Cuiabá. Sem ter o respaldo do poder público, os moradores acabam tendo literalmente que fazer o serviço com as próprias mãos. Nós estamos vendo aqui o senhor Dario fazendo uma vala para que esta água que está aqui no meio da rua tenha vazão. Fica assim toda vez que chove? Toda vez que chove, não, aqui é direto. Tá chovendo, tá sem chuva, é assim. Na rua onde seu Antônio mora, a situação não é diferente. Os próprios moradores improvisaram fazendo muralhas de terra, pontes e barreiras de concreto em frente das casas. Tem 2 meses que estão morando aqui, você entendeu? Eu acho que a prefeitura tem que ter dó de nós aqui no nosso bairro, você entendeu? Tem ruas que está parecendo uma piscina, aliás, um lago. Está faltando só os moradores pescar, porque está horrível. As poças estão estourando porque está chovendo bastante. Estão tendo muito problema, muito mosquito, entendeu? O problema nosso aqui está muito sério. A situação não é muito diferente aqui em Várzea Grande. Nós estamos em uma das ruas do Jardim Eldorado e quando chove, olha, fica nessa situação aqui. A água vem descendo a rua, vai fazendo valas e também entrando para a frente das residências e até dentro delas. Aqui nesta casa mora a Dona Eliane com os seus 4 filhos. E olha a situação que ela tem que enfrentar sempre quando chove é assim, Dona Eliane? Sempre quando chove é dessa forma. Fica quanto tempo alagado aqui? Fica até 7 dias. Se não der sol, não seca? Não seca. Como que a senhora fica aqui com os seus filhos nessa situação? É complicado, né? Porque 4 filhos pequenos é difícil. Nós estamos pedindo as pessoas competentes a olhar para o nosso bairro que está jogado às traças. Outro dia era a coleta de lixo, nem uma vez por semana. A semana anterior existiu alguém que passou por aí, coletou, mas não é só isso agora. Você pode ver que aqui é toda a área habitada e a água vem escoada lá de cima. E ninguém passa uma máquina, ninguém vem olhar, nem nada. Falta muita coisa e paga-se muito na alimentação, energia, telefone, roupas, combustível, passagem de ônibus. Em tudo, o brasileiro paga tributos. Em média, 35% da riqueza produzida no Brasil vai parar nas mãos do governo. Não tem escolha, é assim em todo o mundo. Mas para onde vai todo este dinheiro? Eu acho certo pagar, mas quando a gente tem respaldo disso tudo. A gente não tem. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário cruzou a arrecadação dos 30 países com maior carga tributária e o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta a expectativa de vida, educação e saúde da população, e assim mensurou o retorno dos tributos ao bem-estar social. O Brasil ficou com a última colocação, ou seja,
Os recursos arrecadados com tributos, os mesmos pagos por seu Antônio, estão tendo outro destino. Um dirigente que não consegue, apesar de todo o tributo que ele recolhe, prestar um serviço de qualidade, deveria responder com seus próprios bens, porque com certeza, se o Estado arrecadou e depois reclama que não há recurso em caixa para prestar o serviço, alguém desviou esse dinheiro. O assessor do Movimento de Combate à Corrupção lembra que, por lei, o pagamento de tributos tem como justificativa a garantia dos serviços básicos, como educação de qualidade, saúde, segurança, estradas, e que é de direito dos contribuintes cobrarem o retorno. As pessoas abrem um pouco a sua parcela de riqueza e entregam para o Estado. Olha, Estado, isso aqui é seu, é um excesso da minha riqueza, né? Isso é tributo. Então você paga, mas o Estado tem que garantir uma vida decente, uma vida digna. Um hospital, uma escola, uma rua, um sistema de segurança, um sistema de lazer. Então, na medida que a pessoa vê hoje que ela recolhe, cada vez ela paga mais, todos os tributos, todas as contribuições, ela precisa começar a se manifestar, ela precisa começar a questionar as autoridades para onde é que está indo o tributo que ela paga. E além do IPTU, imposto arrecadado pelas prefeituras, que, como nós dissemos, aqui na capital subiu um absurdo, as administrações municipais contam também com recursos federais para investir em infraestrutura como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, mas que aqui em Cuiabá as obras foram suspensas e o dinheiro foi embora, sabe por quê? Devido a irregularidades. E quem fiscaliza a aplicação desses recursos no Estado é a CGU, a Controladoria Geral da União. E é com mais informações sobre esse assunto que a gente conversa ao vivo com a repórter Camila Piacente. Camila, a Controladoria está fiscalizando a aplicação desses recursos que estão suspensos? Boa tarde. Boa tarde, Evânia. Olha, na verdade a fiscalização acontece sim, só que com a suspensão das obras e também do PAC, o trabalho fica em aberto. A ideia agora é se antecipar a esses problemas. A CGU tem feito isso com relação ao PAC 2, para tentar evitar, de uma certa forma, que o que aconteceu com o PAC 1 volte a acontecer no Estado. Quem vai explicar melhor para a gente como é que funciona toda essa fiscalização, como ela é feita, está aqui ao meu lado, é Arnaldo Gomes Flores, que é o chefe da Controladoria Regional da União no Estado aqui de Mato Grosso. Como é que vocês vão conseguir prever esse tipo de situação? Boa tarde. Boa tarde. Em relação ao PAC 1, de fato, aconteceram os problemas que toda a população conhece por meio da divulgação da imprensa. Com o advento do PAC 2, nós estamos nos antecipando, juntamente com o Tribunal de Contas da União, para fazer uma fiscalização preventiva. E nesse contexto é que teremos um encontro no dia 13 de março próximo, no auditório da MM, para conversar com os prefeitos que receberão recursos do PAC 2 advindos do orçamento da FUNASA. E como que vai ser feita essa fiscalização? Eu acho que as pessoas em casa têm até essa curiosidade de saber como funciona o trabalho de um órgão responsável em fiscalizar esse tipo de situação que é tão importante. A CGU, além desse trabalho preventivo, quando são assinados os convênios, ela vai até os municípios fazer a verificação da parte documental e também da execução física das obras, né? E por conta disso a gente depois produz um relatório e envia para os órgãos gestores dos programas. É isso que é importante ressaltar também. Vocês apontam onde aconteceram as falhas, mas não são vocês que acabam fazendo aí, ordenando quem são os responsáveis, o que é feito na ordem de punir, digamos assim. Isso, a função da CGU é fiscalizar e produzir os relatórios de acordo com a realidade que encontra na execução de cada convênio. Feito esse relatório, ele é enviado para os órgãos correspondentes que gerenciam os programas de governo. E esses órgãos correspondentes, no caso os ministérios, é que têm o dever legal de acionar as prefeituras para que ocorram as correções de rumo. PAC 1 então teve bastante relatório? Com certeza, nós tivemos relatórios aqui de Cuiabá, de Várzea Grande e de Rondonópolis que receberam as maiores parcelas desse recurso do PAC 1. Para finalizar, tem como a população participar disso, enviar sugestões, mostrar, porque na verdade vocês precisam ir em loco nos locais, tem como a população ajudar de uma certa forma? Tem, nós temos um canal através do site da CGU, www.cgu.gov.br, ou enviando e-mail para a própria CGU, cgumt@cgu.gov.br.
Ok, obrigado pelas informações. E depois destas informações aí da CGU, eu volto no estúdio. Obrigada, Camila. E os brasileiros não têm apenas o IPTU para pagar nos primeiros meses do ano. Na verdade, existem outros impostos que precisam ser quitados. Porém, aliados a eles, vêm alguns questionamentos, como, por exemplo, se o contribuinte sabe ou não aonde são empregados esses recursos repassados aos governos. E para falar sobre esse assunto, está ao vivo aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia, o presidente da Comissão Tributária da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso, Darius Canavarros Paula. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Boa tarde. Presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Mato Grosso, como uma instituição de vanguarda, ela não poderia ser um pouco mais atuante para cobrar a aplicação desses recursos, ou pelo menos para fiscalizar e denunciar? É o papel da Ordem. Estávamos, inclusive, reunidos agora na OAB, discutindo a atuação da Ordem em defesa da sociedade. Temos agido, tem inúmeras medidas, inclusive recentemente saiu medida... O senhor concorda que a OAB poderia ser mais atuante nesse aspecto? Ela tem sido atuante e precisa ser mais. Ela tem sido bastante atuante, a OAB, notadamente na questão tributária. Temos uma decisão, inclusive, aí em relação à circulação de mercadorias via internet, um ADIM, que foi impetrado em Brasília. Temos inúmeras medidas, mas precisa, porque são muitas medidas, existe, às vezes, uma dificuldade operacional. Há um atropelamento legislativo tão grande que, confessamos, reunimos hoje lá para discutir isso. É difícil, às vezes, inibir todas as ações do governo, porque são ações atropeladas, a legislação muda todo dia, às vezes preparamos a medida, tem que ser aprovada em Brasília, e quando vamos adotar, já se mudou a legislação. Então, existe uma estratégia de governo de se mudar com constância a legislação para que você não consegue nem atacar ela e ter um resultado. Então, há realmente uma dificuldade operacional, mas a Ordem tem feito um trabalho bem feito, mas precisa realmente unir com o SESCOM, com o CRC, com a sociedade, para poder fazer um trabalho ainda melhor. E o papel da população, então, nesse processo? A gente vê todos os dias aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, as pessoas reclamando que pagam e não recebem benfeitoria. Está faltando alguma coisa a mais também do povo? Por exemplo, formalizar reclamações? Veja bem, o Brasil, a sistemática do Brasil de arrecadação de tributo já é diferenciada, inibindo a atuação da população. Por exemplo, em outros países, você tem o tributo destacado no preço. Então, você vai comprar o produto, você tem lá o valor das taxas e o valor do produto. Aqui, por exemplo, estava falando agora de IPTU. Por que há essa repulsa ao IPTU? Porque é um tributo buletado. Você manda a conta, a pessoa vê a conta. Mas o IPTU é um tributo baixo, perto do que a população paga o ano inteiro. A população, eu tenho como exemplo um carro, vai comprar um carro, ela paga o IPVA, ela reclama do IPVA, porque é buletado, vem no papel. Mas o tributo do carro é 30% do valor do carro. Você pagou 4 mil IPTU, ela pagou 20 mil de tributos indiretos. Então, é escondido. O governo brasileiro não aceitou a política tributária de governos estrangeiros, Europa, Estados Unidos, de transparecer, tornar claro à população que ela está pagando. Então, ela fica, às vezes, presa ao IPTU, que é problemático, teve um aumento exorbitante agora aqui, uma contraprestação péssima, mas existem outros tributos que são embutidos e escondidos. Isso aí faz com que a população não lute pelo seu direito, porque ela nem sabe que está pagando, mas não sabe quanto. O dia que ela souber que todo leite que ela vai comprar de manhã cedo, todo pão que ela vai comprar, toda a roupa para a criança dela, ela está pagando. Tivemos uma reportagem hoje sobre o SUS aqui em Mato Grosso, quer dizer, um dos piores do Brasil. Ela vai lutar pelo SUS, não só como direito do Estado, vai lutar o quê? Eu estou pagando por isso. Agora, presidente, no caso desse, por exemplo, o senhor falou aí do IPTU, a gente já tinha dito que subiu um absurdo, o senhor usou um outro termo aí, exorbitante. Nesses casos, o que é que a população pode fazer para se defender? Sim, a população tem que procurar, quer dizer, meios. Primeiro é a associação pública, associações se unirem, né? O MCCC é um exemplo, a busca das entidades de classe são outros exemplos. A OAB foi questionada, foi feita inclusive uma análise. A questão do aumento do IPTU não era ilegal, existia um princípio da imoralidade. Por quê? Porque, na verdade, realmente há muito tempo não se mudavam os valores genéricos dos imóveis. O senhor concordou com o aumento, então? Não foi concordado com o aumento. Fizemos um parecer à época de que o aumento não poderia vir de forma drástica. Alguns valores teriam que ser modificados realmente. Esse parecer foi feito para quem? Foi feito para a OAB e algumas entidades na época de classe. As entidades, inclusive, entraram em acordo com o governo de reduzir ano passado. Tomou-se alguma medida no campo prático em função disso? Foi feito um acordo com o Estado não cobrar 100% do aumento no ano passado. No caso do IPTU? Sim, do IPTU. No ano passado, época que foi feito o parecer da OAB, foi feito um acordo com o Estado do município de não se cobrar 100%.
foi feita uma redução da base de cálculo, ano passado e foi cobrado. Este ano, parece-me que já retiraram essa redução, né? Neste ano não tem estudo novo, mas na época, o acordo com o CDL, com as entidades entraram em acordo, a população toda, junto com a AB, de reduzir a tributação, que era 30% a menos. Esse ano parece-me que retornou. A gente pode esquecer também que outros impostos tiveram aumento esse ano, principalmente os referentes ali ao Detran. O senhor concorda que... No caso do Detran, teve taxas aí de 300%, né, Ivânia? O valor foi muito alto. A OAB tomou uma posição em relação a isso também, os tributos do Estado? Em relação à taxa do Detran, não foi feita análise, são muitos estudos, né? Não tivemos análise ainda, mas podemos encaminhar ao Conselho, à comissão que eu presido lá, para analisar as taxas. O senhor vê a possibilidade de haver uma redução dos impostos do Estado, do município? É possível? Dá para se manter a economia? É possível, é necessário. Há estudos de que a redução de tributos movimenta a máquina econômica, a tributação muito forte, ela acaba emperrando a máquina. Mato Grosso está com um problema aí de evasão de empresas de Mato Grosso, problemas não só de carga tributária alta, problema de complexidade de legislação, de mudança de legislação, de obrigações acessórias que o empresário tem que tomar todo dia, de mudança retroativa da legislação, o empresário não tem segurança, conversávamos agora na OAB sobre isso, e até discutimos que papel da OAB, como a OAB... Nós entramos em vários debates jurídicos ano passado com o governo, com o Estado, com a Secretaria de Fazenda, muitos debates, não tivemos êxito, muito porque nós entramos em umas discussões políticas que eram... Nós vamos, a partir desse ano, juridicizar um pouco mais isso, entrar com mais medidas judiciais. Nossa opção primeira era conversar com o Estado. Tivemos, confesso, algumas vitórias e algumas perdas, algumas derrotas, porque sentamos, conversamos, obtemos um monte de promessas, e muitas vezes não cumpridas promessas por parte do Estado. Até a decisão hoje lá era o quê? Vamos passar agora para judicializar, porque só a conversa, muitas vezes a gente fica com a mão banando, num linguajar bem popular aí. Então as entidades hoje, a SESCOM, o SINCOM, o CRC, a OAB, uniram para tomar providências para defender a população. São muitas medidas, são muitas questões que envolvem. O tributo tem taxas 1000 no estado todo. Hoje estabelecemos uma pauta para discutir alguns pontos. Não tem condições, é tanta arbitrariedade que não tem condições de... E foi isso que nós colocamos aqui, presidente, na primeira pergunta, sim, né? Sim. A OAB exercer o seu papel de instituição de vanguarda. Sim. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado a oportunidade.